Maria Cristina, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos iniciar a atividade. Obrigado, Sr. Sadi. Pedindo que a espiritualidade nos auxilie, sem eles, a atividade, a tarefa ao qual eu fui designado, ela com certeza não poderia ser realizada. Peço também que a espiritualidade derrame sobre todos que nos ouvem e sobre todos aqueles a quem nós pensamos, desejamos, que recebam também estas vibrações, acalentando os corações, trazendo a paz, consolo, pedindo também que a espiritualidade de Jesus derrame sobre o nosso planeta nesse momento tão difícil que vivenciamos, as energias levando também a esperança e o consolo para aqueles que vivenciam esse momento tão difícil, aqueles que sentem tanto para si como para os seus entes queridos, o medo, a preocupação e o flagelo deste vírus. Com esse desejo, então, nós iniciamos a atividade, a tarefa da palestra pública desta noite. Que assim seja. Bom, meus queridos, esse tema eu já abordei em outras oportunidades, e eu creio que também tenha falado sobre isso na própria casa, no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Mas por conta do momento que nós vivenciamos, aliás, qualquer das temáticas da doutrina espírita, elas podem e devem ser repetidas tantas vezes quantas necessárias, para que todos nós, principalmente aqueles que apresentam, aqueles que falam, possamos entender e colocar isso em prática, porque é isso que nós buscamos, colocar em prática tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se estuda. O tema de hoje, que nós vamos voltar a tratar essa questão, está colocado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. São as causas atuais e anteriores das aflições. Eu inicio com um trechinho de Allan Kardec, que ele diz o seguinte: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É muito comum, todos nós, sem exceção, todos nós, vivenciamos dificuldades, problemas na nossa vida. Fato corriqueiro para todos nós. Todos vamos enfrentar dificuldades. Todos nós vamos enfrentar problemas. Porque os problemas têm por objetivo nos ensinar. Todo problema serve para isso. Todo obstáculo, toda dificuldade serve para nos ensinar, porque em algum momento da nossa existência, nós, contrariando as leis de Deus, as leis universais, nós agimos contra estas leis e causamos prejuízos. Prejuízos às pessoas, prejuízos a famílias, prejuízo a instituições, prejuízos a nações, prejuízos a planetas inteiros. Então, por conta dessa ignorância, a gente se equivoca e age de forma precipitada. Então, as dificuldades têm por objetivo nos ensinar, basicamente, através das preocupações, através do medo, através da dor, através das séries de dificuldades que os problemas nos trazem. Porque essas dificuldades são justamente aquilo que nos faltou em algum momento da nossa existência e que nos levou a cometer este erro. Então, quando nós agimos de forma materialista, nós causamos problemas por conta dessa atitude, pelo excesso do materialismo, nós vamos sim experimentar existências, ter experiências na carne, onde esse materialismo vai ser colocado à prova. Onde justamente nesse ponto é que nós vamos ter dificuldades, para que a gente possa entender. Quando a gente age pela falta de amor, quando a gente age movido pelo egoísmo,
pelo ódio, pelo rancor, por diversos sentimentos ruins, são estes sentimentos que estão na essência das dificuldades que a gente enfrenta nas existências subsequentes. E isso é fato para todos nós, e repito, todos que estamos vivenciando um planeta de provas e expiações como esse que estamos aqui. E essas dificuldades, esses problemas, que no livro o Evangelho segundo o Espiritismo trata o nome de aflições, Allan Kardec, e através da espiritualidade, da revelação da espiritualidade, vem nos mostrar que estas aflições, ou seja, esses problemas, essas dificuldades, têm duas causas. Como a fala de Kardec diz ali no começo, onde que ele diz que os problemas, né, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, ou seja, tem uma raiz, e se Deus é justo, essa raiz, essa causa, ela é justa também, há de ser justa também. Então, se há duas situações, duas causas dessas aflições, o livro o Evangelho segundo o Espírito vem tratar e explicar de uma forma clara para todos nós, para que a gente possa compreender. Se o motivo que nós enfrentamos essas dificuldades é justamente pela ignorância, né? Pela ignorância de ignorar, de não saber, de desconhecer, da imaturidade, da ingenuidade, todos esses erros que nós cometemos e nós sofremos estas consequências para que a gente aprenda, para que esses problemas nos ensinem e a gente não volte a cometer os mesmos. Essas causas são duas. Causas são atuais e anteriores da nossa existência atual, da nossa experiência atual. Porque a vida é uma só, as experiências é que são várias. Então, em algum momento nesta existência presente que estamos, nós cometemos um erro e essa anterioridade, esse equívoco na existência, Cláudio, boa noite, essa causa atual da existência, ela pode ter acontecido há 10 minutos, há 20 minutos, há 1 hora atrás, há 1 semana, há 5 anos, há 10 anos, mas ela tem no seu fundamento a nossa experiência atual. A isso damos o nome de causa atual das aflições. Essa atualidade, eu repito, ela pode ser, se nós temos, vamos supor, 80 anos, essa causa ela pode ter 79 anos e 11 meses e 20 dias. Ela continua sendo uma causa atual das nossas aflições. Porque esse erro que gerou estas consequências, ele foi ocasionado na nossa experiência atual. Já quando nós enfrentamos dificuldades onde a sua origem, onde o erro cometido foi numa experiência anterior a essa nossa existência, a isso nós chamamos de causa anterior das nossas existências. É muito comum na nossa vida, vamos dizer assim, né, a gente sempre buscar um culpado. Não tem nada mais humano do que achar um culpado. Então, quando a gente sofre, quando a gente tem os nossos problemas, a gente sempre coloca a culpa no passado. Isso na outra vida eu devo ter sido uma pessoa muito ruim. Na outra vida, numa existência anterior, eu devo ter jogado pedra na cruz. Na outra vida, eu devo ter feito isso. Na outra vida, eu devo ter feito aquilo. Por quê? Porque a gente está buscando um culpado. Nem que esse culpado seja nós mesmos, mas o nós mesmos do passado. É comum isso acontecer, é muito humano isso acontecer. É muito difícil para nós chegar a dizer, não, eu estou sofrendo, mas o erro, o ato inicial desse sofrimento foi provocado por mim. Nesta existência ou numa existência anterior foi provocado por mim. Porque se Deus é justo, justo há de ser esse sofrimento que eu estou vivenciando. Então eu vou ter resignação, enfrentar esse sofrimento com correção, com ética, com dignidade,
com tudo que deve ser feito, porque se Deus é justo, justa há de ser a causa e justa há de ser a recompensa por eu enfrentar isso. É muito difícil, no estágio que nós nos encontramos, ter esse tipo de atitude. A gente fala nesse momento, beleza, coisa e tal, concordo, é isso mesmo, mas amanhã chegou ali na frente, tropeçou, a gente já vai colocar a culpa em alguém. Vai tirar o carro da garagem, alguém bate na gente, a gente já vai colocar a culpa em alguém. Todas as dificuldades, todos os problemas, quando nós nos deparamos com eles, realmente a gente vai acabar buscando tirar de nós essa responsabilidade e passar para outro. Infelizmente, ainda estamos nesse estágio. A luta é para que a gente grave de vez nos nossos corações o pensamento da forma correta. Ou seja, estou enfrentando uma dificuldade, estou no meio de um furacão, a minha vida está muito difícil, mas se isso está acontecendo, é porque em algum momento eu me equivoquei e eu preciso de aprendizado. Deus é totalmente justo e bom, e justa há de ser essa causa, então eu devo entender e buscar aprender com esse problema. Esse deveria ser o nosso pensamento. Esse deveria ser o nosso ensinamento. Porque se Deus é pura justiça e bondade, é necessário que a gente, então, entenda essa justiça e essa bondade. Vou citar um exemplo que eu já citei em outras oportunidades. A gente pode imaginar uma pessoa necessitando de um empréstimo, querendo abrir uma empresa, querendo iniciar um negócio. Então, ela não tendo capital, ela vai até um banco, faz um empréstimo do valor do capital para iniciar essa empreitada. Pois bem, de posse desse valor, ela, por incúria, por uma série de motivos, acaba gastando esse dinheiro e não consegue montar a sua empresa. Não consegue estruturar a sua empresa da forma que esperava. O tempo passa, a empresa não entra em operação e não obtém, então, os recursos necessários para iniciar o pagamento desse empréstimo, que sem ele a empresa não existiria. Então, chega um momento que vence esse empréstimo e a pessoa, então, vai até o banco e vai explicar isso para o gerente, vamos dizer assim. Então, ele vai lá e explica isso tudo que aconteceu. Eu peguei o dinheiro emprestado, mas eu fui relapso, eu me empolguei com aquele valor todo na minha conta, eu gastei por uma série de coisas que não eram relativos à empresa que eu queria montar, e agora eu não tenho dinheiro para fazer o pagamento dessa dívida. Se o gerente for justo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu te emprestei o dinheiro e eu quero, porque eu te emprestei quando tu precisou, eu te forneci esse valor, não me importa se tu gastou com o que tu gastou. Era tua responsabilidade de montar a empresa para que a empresa gerasse recursos e tu fizesse esse pagamento. Se tu não fez, não é minha responsabilidade. Então eu quero este valor. E aí a pessoa vai dizer: olha, boa noite, Neide. Eu vou dizer: olha, mas eu não tenho esse dinheiro. Pois bem, então eu vou te processar, vou penhorar a tua casa, não importa. Vou tirar tudo o que tu tens para o banco ser ressarcido. E aí eu vou dizer: mas olha, minha família vai ficar na rua. Eu tenho familiares, eles não têm culpa. Não importa. Eu preciso que esse dinheiro retorne ao banco. O banco fez um negócio contigo e ele precisa ser ressarcido. A dívida venceu e ela deve ser paga, deve ser quitada. Isso é um banco justo. Agora, se o banco fosse bom, ele ia dizer: a pessoa foi lá, explicou, pegou o dinheiro, gastou o dinheiro, não tem dinheiro para pagar a dívida. O banco bom iria dizer o seguinte: não tem problema, isso acontece com qualquer pessoa. Faz o seguinte, vai para tua casa, quando tu tiver o dinheiro, tu passa aqui e paga. Tá tudo certo. Aconteceriam duas situações. Primeiro, que um banco
nenhum banco iria existir agindo dessa forma, iria à falência em poucos dias. E segundo, que a lição que esse banco iria dar para quem fizesse esse empréstimo é que não importa o que tu faça, não importa os erros cometidos, não importa quem tu prejudique, não importa nada. Sempre vai ter alguém para passar a mão na tua cabeça. Então tu vai entender que isso qualquer coisa tu pode fazer, que vai estar tudo certo. Agora, um banco justo e bom, não, diria assim, olha, tu tinha uma responsabilidade, nós te cedemos o valor necessário, esse dinheiro poderia ser cedido para outras pessoas com o mesmo interesse, com o interesse de realmente produzir algo. Tu tens essa responsabilidade, tu não agiu corretamente, mas também não é correto também a gente obter o valor do teu imóvel, prejudicar a tua família. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reparcelar essa dívida com juros muito pequenos, com prazos muito grandes, mas que tu tenhas totais condições de pagamento, suaves, mas esse pagamento tem que ser feito. Pode ser, a pessoa vai aceitar. E ela vai estar ciente que, ainda que ela não esteja produzindo, ela vai ter totais condições de efetuar o pagamento. Esse é um banco justo e bom. Tá? Para título de esclarecimento, esse banco não existe. Tá? Vou deixar bem claro. Só existe o banco justo. O banco bom e o banco justo e bom não existe. Tá? A isso nós tratamos, assim podemos entender como Deus. Deus é pura justiça e bondade. Ele vai nos cobrar as responsabilidades, mas permitindo o nosso aprendizado, concedendo tantas oportunidades quanto bastem para que a gente possa aprender, para que a gente possa entender os erros cometidos e possamos nos renovar. Essa é a expressão talvez a mais correta. Nos renovar. Assim como o nosso corpo físico é renovado, as nossas células vão se renovando tempo a tempo. O nosso corpo físico, em pouco tempo, nós temos um corpo novo, ainda que a gente não perceba, com exceção do cabelo, que é o que tudo indica, ele não retorna. Mas, fora isso, tudo é renovado no nosso corpo físico. Então, nós, enquanto espíritos na senda do progresso, nós também devemos nos renovar. Então, as causas atuais das nossas aflições tratam quando nós cometemos erros, ainda nessa experiência carnal. E as causas anteriores, quando são frutos dos sempre nossos, equívocos de uma experiência anterior a esta. Eu cito uma experiência muito pessoal. Quando eu fui morar em Florianópolis, eu fui morar numa casa, nós alugamos uma casa e morávamos lá um grupo de estudantes. Se dava o nome de república, né? Uma casa grande e cada quarto tinha alguém alugava um quarto, né? Nós dividimos o aluguel entre todos. Eu me mudei, mas a casa estava alugada em meu nome. Tá? Então eu acabei me mudando, mas para não prejudicar as outras pessoas que estavam lá, eu disse para eles, continua assim o aluguel no meu nome e vocês só vão pagando os aluguéis e está tudo certo. Minha vida seguiu, uns 2 anos depois, um dia eu estava no meu trabalho e recebi uma ligação de uma imobiliária dizendo, seu Maurício, a gente queria saber quando é que o senhor vai vir aqui para acertar o aluguel da casa, aquela. E aí eu pensei, o aluguel desse mês está atrasado. Eu disse, é o aluguel desse mês? E aí eles me disseram, não, são uns 20 aluguéis que estão atrasados. Porque depois eu fui descobrir, as pessoas daquela casa, pouco a pouco foram saindo. Um casou, o outro foi morar não sei aonde, o outro foi para fora da cidade. Quando deram por conta, já não tinha mais ninguém na casa. E um achava que o outro ia pagar, o outro achava que era um que ia pagar, e ninguém pagou o aluguel. E ficou uns 20 aluguéis lá. E foi um susto muito grande quando descobri que tinha uma dívida bem considerável em meu nome.
Foi um período muito difícil, porque minha família é muito pobre, não tinha condições de me ceder, de me emprestar o dinheiro, de me dar o dinheiro para eu quitar essa dívida. Não se tinha hoje, como se tem hoje, né? Em qualquer esquina se consegue dinheiro emprestado. Então, meu salário não conseguiria fazer o pagamento dessa dívida. Então, foi um período de muita preocupação, de muito desespero, sem saber o que fazer. O fiador também já começava a me pressionar, porque a imobiliária estava pressionando ele. Então, foi um período muito, muito complicado. E um dia, então, eu já não sabendo mais o que fazer, embora algumas pessoas já tivessem me dado sugestões de fazer isso, e eu já desesperado, porque eles diziam, vai lá na imobiliária, tenta um parcelamento. E eu pensava, poxa, mas uma imobiliária daquele tamanho, os caras nem vão querer saber, nem vão querer conversar comigo. Eles vão querer saber do pagamento do aluguel. E uma oportunidade, já não sabia mais o que fazer, eu fui até eles e falei, cheguei lá e expliquei tudo o que tinha acontecido. E a pessoa mal olhou para minha cara, na verdade, e ele simplesmente levantou a cabeça, tá, e o senhor quer parcelar isso em quantas vezes? E aí o susto da minha parte foi tão grande que eu chutei em 10 parcelas. E aí a pessoa, não, sem problema, tá tudo certo. Me fez assinar uns documentos lá. E eu saí dali espantado da rapidez, da facilidade que foi resolvido isso. E ficou semanas em sofrimento, em preocupação de não saber como resolver o problema. E durante mais de 30 anos eu fiquei pensando assim, não, isso é uma causa, a partir do momento que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu pensava assim, não, isso é uma causa anterior das aflições, porque eu quis ajudar aquelas pessoas, eu não quis causar problema para eles, né? Então permiti que o meu nome, que a casa continuasse o meu nome, para que eles não tivessem todo o dispêndio de fazer a documentação, fazer o novo contrato, né? Então quis ajudar, não quis complicar nada, deixei meu nome. E eles que foram infelizes nas atitudes deles, de saírem da casa, ninguém sequer me avisar que tinha saído, e me causou esse prejuízo. Como eu não tive culpa, eu passei a entender, não, foi uma causa anterior, e eu tenho que aprender sobre isso. Mas, por volta de 2017, quando me solicitaram que falasse sobre esse tema, e ao estudar e a me preparar para isso, eu percebi que, na verdade, não foi toda essa situação, eu refletia sobre isso, eu cheguei à conclusão que não foi uma causa anterior das aflições, foi uma causa atual das aflições. Porque, muito embora eles tenham sido relapsos em sair da casa e sequer me avisar, eu também fui extremamente relapso comigo, com o meu nome. Porque se uma vez por mês eu ligasse para um deles, ou ligasse para a imobiliária, não precisa ser uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu ligasse para a imobiliária, eu ligasse para um deles, para saber, porque todos eram da cidade de Laguna, né? Todos nós saímos do ensino médio e fomos para Florianópolis. As famílias todas se conheciam. Então, se eu passasse a mão num final de semana, fosse até a casa de um deles, ou se eu ligasse para a imobiliária e perguntasse, olha, como é que está o aluguel daquela casa? Na pior das hipóteses, eu ia perceber que o aluguel está atrasado 1, 2 meses no máximo. E o problema ia ser de uma solução muito mais fácil, exatamente, dona Neiva, previdente. Se eu tivesse sido previdente em relação a mim, ao meu nome, à minha vida, eu teria evitado um problema muito maior que foi o que ele gerou. Então, isso sim, foi uma causa atual das aflições. Mas esse tipo de reflexão foi graças à doutrina espírita que veio me trazer esse esclarecimento. E essa reflexão é difícil no nosso dia a dia. A nossa vida, muitas vezes, corrida, e nos impede que a gente faça esse tipo de reflexão. E, naturalmente, evite dificuldades, busque esse aprendizado. Para isso surgem, então, os problemas. Para isso surgem os obstáculos para que a gente possa entender. E isso, muitas vezes, a gente colocando a culpa no passado bem passado, né? A gente meio que se exime destas responsabilidades, quando justamente deveria ser o contrário. Quando a gente reflete
e percebe que as causas das nossas dificuldades estão na experiência atual e que surpreendentemente são a grande maioria, nós sofremos numa proporção muito maior por conta dos equívocos cometidos na experiência presente do que nas experiências do passado. Pois, repito, assim como o banco, Deus é justo e bom e permite que a gente pague parcelado equívocos cometidos de forma à vista. Então, as parcelas dos equívocos, das dificuldades que enfrentamos por conta das experiências anteriores, é muito pequena, é uma fração muito pequena em relação às experiências atuais. Não é um castigo, não é uma punição, é apenas uma forma de aprendizado. No livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, é relatada a história da dona Maria Aparecida, que morava em Uberaba, e ela, com o tempo, começou a surgir, ela era uma enfermeira no hospital da cidade, e começou a surgir então as pessoas com uma doença chamada pênfigo foliáceo, também conhecida com o nome de fogo selvagem. Essa doença é uma doença muito grave e muito rara. E os hospitais, ela na verdade a doença não tem tratamento, né? E naquela época menos ainda. Então uma ala inteira foi separada porque começaram a surgir essas pessoas ao mesmo tempo. E a dona Cida, que era a enfermeira dessa ala, passou a cuidar destas pessoas. E o tempo passou, como eu disse, é uma doença sem cura. O hospital já não tinha mais o que fazer e mandou essas pessoas para casa. A dona Cida, comovida com o problema muito grave que enfrentavam essas pessoas, porque é uma doença onde faz com que a pele comece a descamar, a pele vai perdendo resistência e a dor é muito grande, a sensação de queimor, daí o nome fogo selvagem, né? E aí a dona Cida, comovida com essas pessoas, levou essas pessoas para a casa dela. No primeiro momento, os parentes, né, as pessoas que viviam na casa, até aceitaram, mas a gente pode imaginar, com um grupo de mais ou menos 20 pessoas, doentes, certamente não eram as pessoas mais bem-humoradas, não eram as pessoas de melhor trato que a gente poderia ter, né? As dificuldades nas relações começou a ficar bastante difícil. E então os familiares chegaram para a dona Cida e colocaram ela contra a parede, ou sai eles, ou sai a família, ou sai os doentes. E aí a dona Cida então saiu com esses doentes e ela ficou perambulando com essas pessoas durante muito tempo. Até que com muita luta, com muita dificuldade, a dona Cida conseguiu fundar o Hospital do Fogo Selvagem, que existe até hoje. A dona Cida desencarnou há cerca de 10 anos, mais ou menos. Então foram períodos muito difíceis. E nesse livro, As Vidas de Chico Xavier, Chico relata, indica para o Marcel, que é o autor do livro, que a dona Cida ela era uma líder de um grupo na época da Inquisição, da Santa Inquisição. E este grupo era responsável por acusar, processar e muitas vezes executar a pena daquelas pessoas tidas como bruxas, hereges, aquela coisa toda que não aparece, que nos contam os livros de história, os filmes. Essas pessoas eram os executores, esse grupo eram os executores destas pessoas. E a dona Cida ela era uma líder deste grupo. Então eles, por conta do fato de a pessoa ter algumas características diferentes dos demais, ou hábitos diferentes, eles a acusavam muitas vezes de heresia, de bruxaria, aquela coisa toda, e muitas vezes é difícil de provar o contrário. Né? Como é que a pessoa vai provar que não era uma bruxa? Né? Não basta só dizer que eu não sou, não funciona assim. Né? Então ela teria que provar, e muitas vezes era difícil de provar que não era. Era muito, ficava só a dúvida. Então, na maioria das vezes, eram condenadas, e na grande maioria também eram condenadas à morte. E a forma mais comum de execução destas pessoas era através da fogueira. Então, muitas pessoas morreram queimadas e esse grupo, então, se apropriava dos bens dessas pessoas executadas. E a dona Cida, como eu disse, era essa líder.
O tempo passou, essas pessoas foram reunidas novamente num ambiente onde elas iam poder entender e sentir na pele, literalmente, inclusive, sentir na pele a dor que eles causaram a outras pessoas. Eu não estou aqui afirmando que as pessoas que têm essa doença chamada fogo selvagem fizeram parte da Inquisição. Mas aquele grupo relatado no livro fez parte deste grupo. E aí a Dona Cida, como líder daquele grupo da época, retorna a Carne na condição de líder destas pessoas. E ela era responsável de direcionar, de encaminhar, de estar junto com estas pessoas durante todo o período de sofrimento que eles estariam. E podemos imaginar, porque aqui a gente fez um resumo de 1 minuto, mas foi uma vida inteira lutando para que isso acontecesse, para que esse hospital fosse erguido. Muitas destas pessoas desencarnaram vivenciando essa dor e esse sofrimento. Então, a Dona Cida era responsável por esse grupo e se manteve com eles até o fim. Mas foi, enfim, anos, de muitos anos, foram décadas de sofrimento. Então, daí podemos perfeitamente dizer que é uma causa anterior das aflições. Mas em nenhum momento, sendo ela a causa sendo anterior ou atual das nossas aflições, diminui em nada as nossas responsabilidades. Diminui em nada o compromisso que nós devemos ter com o aprendizado sobre nós mesmos. Em nenhum momento isso tira de nós o dever de buscar o aprendizado, a evolução, buscar a compreensão, a resignação e principalmente instalado em nós a esperança. A esperança de esperançar, de desejar, de achar que teremos um futuro melhor desde que tenhamos uma conduta correta. Nada vai adiantar agindo contrária às leis naturais, às leis universais de Deus, com a desculpa do sofrimento. Todos nós temos esses compromissos. Ninguém aqui está sofrendo sozinho nessa experiência. Todos nós temos pessoas juntos conosco nos auxiliando. A mensagem de hoje visa trazer, primeiro, alertar das nossas responsabilidades, porque ninguém sofre pela responsabilidade dos outros. Todos nós sofremos pelas nossas responsabilidades, porque o dever, o compromisso de aprender é exclusivamente nosso, de ninguém mais. E a cada ação de amor, a cada ato de bondade, diminui um pouquinho a dívida. Então, o desejo, a esperança de um mundo melhor, de um futuro melhor para nós enquanto espírito que somos, passa pelo aprendizado. Eu desejo a todos uma semana de grandes aprendizados, de grandes alegrias, que a gente consiga entender e refletir sobre as dificuldades que se apresentam na nossa existência. Que Jesus, sendo o capitão desse planeta, sendo o capitão desse barco, nós, com a sua atitude, nós tenhamos um exemplo de correção, um exemplo de amor para com o próximo. Eu desejo a todos uma semana de paz, de harmonia. Agradeço mais uma vez o convite da casa. É sempre muito bom falar, porque cada vez que a gente fala, a gente exercita um pouquinho mais, os nossos ouvidos estão mais próximos das leis de Deus e que a gente consiga cada vez mais aprender, gravar estas informações. A todos uma semana de paz, de harmonia. Muito obrigado.